século XIX, ocorreu na Europa uma forte reação à estética romântica. Artistas e escritores passaram a buscar uma linguagem capaz de abordar de modo mais objetivo a vida cotidiana de ricos e pobres, sem aquele idealismo do romantismo, né? Então, essa literatura do realismo reflete a realidade da segunda metade do século XIX nas produções literárias. Os autores procuraram seguir uma tendência filosófica, né, de base científica, como o positivismo, ao observar e analisar a realidade e ao reproduzi-la fielmente. Ao contrário do romantismo, a fase literária, né, que veio antes, os escritores realistas não expressavam subjetividade na linguagem, né? O romântico era mais subjetivista, já o realista não. Eles assumiram uma postura cientificista em relação aos fatos reais. As características da literatura realista se contrapõem, né, ficam em oposição com as românticas. Os cenários passam a ser urbanos e o ambiente social passou a ser valorizado ao invés do ambiente natural, né, como no romantismo. O amor e o casamento, os quais eram elementos de felicidade no romantismo, transformaram-se em convenções sociais de aparência. Não houve uma idealização da figura masculina como herói, né? E sim uma exposição do homem que trabalha e que luta para sair de uma condição medíocre. O próprio nome desse período fala a respeito da sua característica mais marcante, que é a realidade. A contemporaneidade é um atributo dos autores do realismo que se preocupavam com o momento histórico, com o momento presente na sociedade em seus contextos políticos e econômicos. As personagens criadas foram baseadas em pessoas comuns, encontradas no cotidiano dos escritores, com suas obrigações diárias condicionadas e fatores de raça, clima e de classe social. A linguagem do realismo é mais simples, sem preocupações estéticas exacerbadas, de modo a abranger um público maior. Então, o início da literatura realista se dá com a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, né, na França, o qual é um espelho da realidade burguesa da época, retratando a figura de uma mulher de classe média no Brasil, de classe média. No Brasil, Machado de Assis inicia os ideais do realismo, com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o qual se trata de um romance psicológico, cuja personagem principal é Brás Cubas, né, que dá nome ao título do livro, um defunto autor que expõe ao leitor suas experiências pessoais. O realismo, um movimento estético predominante no mundo ocidental no último quartel do século XIX, surgiu como uma onda de oposição à subjetividade e ao individualismo da tendência do romantismo, né, a tendência artística anterior, com a intenção de fazer da arte uma representação fidedigna e verossímil da realidade. Escritores, pintores, escultores, músicos e dramaturgos privilegiaram a objetividade em suas obras, atentos à veracidade das situações cotidianas, né? E o contexto da produção, né? O contexto histórico do realismo, né? Madame Bovary é um romance de Gustave Flaubert, foi publicado em 1857, é considerado pela crítica literária a obra inaugural do movimento realista, isso na França, né? Nesse ano que foi publicado Madame Bovary, morria Auguste Comte, fundador da filosofia positivista. E a essa altura bastante popular na Europa, né? Gustave Flaubert foi o responsável pela autoria dessa obra, né? Madame Bovary, que critica a sociedade, começa com uma crítica social muito grande, né? O positivismo kantiano, né, de Auguste Comte, teve grande influência nas obras do realismo e no pensamento da época de modo geral. Trata-se de uma concepção do mundo científico, de mundo científica que propunha que a apreensão da realidade deveria ser objetiva, empírica, como nos procedimentos de análise das ciências naturais. O progresso ideal maior dos positivistas só viria por meio da ciência. O continente europeu vivenciava a chegada da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Revolução Industrial, que trazia consigo uma urbanização massiva, bem como jornadas de trabalhos extenuantes e um crescimento desordenado das cidades, além da sujeira proveniente dos resíduos da produção fabril.
O salto tecnológico associado ao desenvolvimento industrial propiciou diversas descobertas e invenções que modificaram a maneira como os cidadãos viviam, tais como a lâmpada elétrica, o rádio e o automóvel moderno movido a gasolina. Foi nessa época que Charles Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, em 1859, cuja teoria evolucionista influenciou diversas áreas do saber, incluindo a literatura. A ideia de que os seres vivos passam por um processo de seleção natural, que determina as espécies que sobrevivem e as que são extintas, estendeu-se para a dimensão das relações humanas, é chamado de darwinismo social. Essa concepção hierarquiza as sociedades, identificando os europeus como superiores intelectualmente, graças ao desenvolvimento tecnológico e cultural, ao contrário de outras sociedades, como os povos ameríndios e do continente africano, reforçando com um teor científico, a noção de primitivo e civilizado, já que existia na mentalidade eurocêntrica há muitos séculos. O europeu sempre se achou superior aos outros povos. Outra teoria em voga da época era o determinismo científico, que entendia que o comportamento humano é determinado pelas condições do meio. Outro pensamento preconceituoso a serviço da estratificação social. Filhos de seu tempo, os realistas abraçaram a ciência como grande patrona do século XIX, substituindo as idealizações e anseios de liberdade do romantismo por uma postura analítico-científica, dissecando a realidade que se via em constante transformação. Quais são as características desse realismo, do realismo? É a valorização da objetividade e dos fatos, impessoalidade, apagamento das ideias do autor, descrições de tipos sociais ou situações típicas da época, fim das idealizações, o romantismo, se vocês lembram, era um período de idealização da mulher, do amor, do herói. Retratos de adultério começam a aparecer nas obras, miséria e fracasso social, prevalência das formas do romance e do conto, frequentes críticas às hipocrisias da moralidade da nova classe dominante, que era a burguesia. O romantismo enaltece a burguesia, já o realismo chama para a realidade, começa a criticar a hipocrisia dessa classe social. A aceitação da realidade tal como ela é, em oposição aos anseios das liberdades dos românticos. Esteticismo, a linguagem limpa e estilizada, escrita com proporção e elegância. Tentativa de explicar o real, recorrendo muitas vezes à ciência ou ao determinismo. A abordagem psicológica das personagens como composição da realidade que vem. E aí o que acontece? O realismo na Europa, nasceu na França, herdeiros dos romances de Balzac e Stendhal. O realismo consolidou-se como um movimento literário a partir da obra de Gustave Flaubert, que a gente já falou, Madame Bovary, que foi um escândalo na época, pois centrava o enredo na personagem Emma, uma moça sonhadora que esperava encontrar no matrimônio a grande realização de sua vida. Mas, ao desposar Charles Bovary, desencanta-se rapidamente com o casamento e com a mediocridade do rapaz, um jovem cirurgião sem talentos e de mentalidade obtusa. As longas descrições de Flaubert, muito pormenorizadas e em linguagem trabalhada com excepcional afinco, revelam então Emma em busca de algo que a interesse, o que a leva a jogos de sedução e ao adultério. Trata-se de uma dessacralização do casamento enquanto encontro de almas de amor romântico. O romantismo enaltecia o casamento como o auge da idealização romântica. Em Portugal, entende-se que o movimento tem início em 1865, com a questão Coimbra, que começa com um prefácio romântico de Feliciano de Castilho, criticando avidamente a nova tendência literária que aparecia na época de Antero de Quental. Para ele, a nova geração carecia de bom senso e de bom gosto. Então, o realismo também sofreu críticas dos poetas românticos, que, como eu já expliquei, as escolas literárias não têm essa divisão tão
firmado como os críticos colocaram, né? Às vezes vão terminando uma tendência e já começa outra antes de terminar aquela tendência, né? E aí tem sempre esse conflito, né, de ideias. Antero de Quental, por sua vez, respondeu-lhe em uma carta aberta em defesa da liberdade de expressão e da existência da nova escola, né, da escola realista. Castilho não respondeu. Ramalho Ortigão tomou suas dores e a história acabou em um duelo, vencido por Antero de Quental, que mal sabia segurar um florete, né, aquela espada fininha. A questão Coimbra apareceu em páginas e páginas da imprensa portuguesa, funcionando como um divisor de águas da literatura, pois o realismo tornou-se também a tendência vencedora a partir de então, né? Sobrepôs ao romantismo. O principal romancista do realismo português foi Eça de Queiroz, que além de escritor era diplomata. Tendo viajado para diversos lugares como Cuba, Egito e América do Norte, sua obra pode ser dividida em 3 fases. Uma de preparação composta majoritariamente por produções veiculadas na imprensa, né, que foi datado de 1866 a 1867, e alguns textos ainda de cunho romântico. Uma de realismo agudo, quando escreve os grandes romances críticos, que é O Crime do Padre Amaro, 1875, O Primo Basílio, de 1878, e Os Maias, de 1888. E uma de maturidade caracterizada por um humanismo saudosista, a época em que publica A Ilustre Casa de Ramírez, né, em 1900, e As Cidades e as Serras, de 1901. Ele é o realista, ó, botei 3 autores aí, os principais de Portugal, né, que é Eça de Queiroz, Antero de Quental, Teófilo Braga, né, e esse movimento do realismo em Portugal vem junto com um sentimento de antimonarquia e crítica à igreja, né, ao clero. A principal característica, né, de Eça de Queiroz, que José Maria de Eça de Queiroz, que nasceu em 1845, faleceu em 1900, ele notabilizou-se pela riqueza de seu estilo e linguagem, o realismo descritivo pela crítica social, né? Então, a principal característica dele, com a linguagem, né? Ele fala uma frase célebre que é: sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Ele reflete com esmero que se dedicou à estilização de sua prosa. Os cenários vulgares ou muitas vezes degradantes do realismo são trazidos à tona por meio de uma descrição luminosa, rítmica, feita com esmero, né? Então, aí essa de Queiroz, na obra, né, O Crime do Padre Amaro, ele descreve acontecimentos, né, que o Padre Amaro se envolve com uma moça, né, chamada Amélia, e ele quebra o celibato, né? Quer dizer, ele tem relações com ela. Ela tinha marcado, ela estava de casamento marcado com João Eduardo. E ela, né, é seduzida pelo padre, né? E ela engravida dele. Né? Então, a cadência da linguagem que ele utiliza nessa obra é bela e ordenada, é trabalhada com afinco, né? Ele vai descrevendo com minúcias o pensamento do padre, desde a preocupação com a sua posição na igreja até as picadinhas na consciência, né? Então, ele denuncia e critica, né, a posição do clero em relação à sociedade, né? Uma posição corrupta, né, muitas vezes. A gente também pode destacar no contexto do realismo europeu a obra de ingleses, né, como Charles Dickens, né, George Eliot, que era o pseudônimo de uma mulher, Mary A. Evans, e Henry James. Tem também o norueguês Henrik Ibsen, do sueco August Strindberg e dos russos Fyodor Dostoiévski e Tolstói e Anton Chekhov. Então, o Primo Basílio, ele também conta a história, ele fala de um casamento e de adultério, né? Assim como a característica do realismo, que é falado do casamento como uma instituição falida, né? Então, no Primo Basílio, a personagem principal, Luísa, né, trai o marido
porque ela está entediada, né? Ela não era apaixonada por Basílio, mas ela está extremamente entediada, então ela acaba cedendo a sedução ou as cantadas, né, de Basílio. Em Os Maia também, que é outro romance dele, ele relata um incesto na coisa. Coisas que são passíveis na realidade, né? Que o romantismo jamais citaria, né? Já que idealizava a sociedade, idealizava o amor, idealizava o herói. Então essa de Queiroz foi criticado, muito criticado, apesar de Machado de Assis se inspirar, ter sido filho de influência dele, também o criticou, né? Principalmente na obra do Primo Basílio. Aí no slide a gente está vendo mais algumas obras, né? A Ilustre Casa de Ramírez, A Cidade e as Serras e alguns contos. Ele escreveu muitas outras obras, eu destaquei só apenas algumas importantes. Antero de Quental, outro escritor português, né? Muito importante. Antério Tarquínio de Quental, né? Nasceu em 1842, faleceu em 1891. Ele sofria de distúrbio bipolar e vivia numa numa depressão permanente, né? Ele suicidou-se com 2 tiros. Um detalhe, uma curiosidade disso é que ele se matou na praça, em frente, ao lado de uma igreja, né? Onde tinha uma parede escrita Esperança. Ele é escritor e poeta, teve um importante papel, né, no movimento português da geração de 70, que foi a questão Coimbra. Dedicou-se à poesia, à filosofia e à política. E aí a gente vem para o realismo no Brasil, né? Enquanto esse movimento europeu era norteado pelas mudanças do avanço industrial que já alçava a sua segunda etapa, o Brasil iniciava um lento processo de modernização, atravancado pelo ranço colonial que se mantinha na política do segundo reinado, né? Dom Pedro II, e na manutenção da mão de obra escrava, né? A gente ainda era um país escravocrata. Em sua maioria, os escritores realistas, né, brasileiros foram republicanos e abolicionistas. E esses temas eram não raramente eles eram abordados nas obras, né? Esse realismo começa, né, nos círculos literários nordestinos, primeiramente em Fortaleza, com os grupos Fênix Estudantil, Academia Francesa e Padaria Espiritual, que geraram autores célebres, como Capistrano de Abreu, Rodolfo Teófilo, Paula Ney, entre outros, né? Também nos anos de 1870 surge a chamada Escola do Recife, que era um movimento intelectual pernambucano liderado por Tobias Barreto e Silvio Romero, grandes influenciadores do pensamento realista nacional. Os 3 principais nomes do realismo brasileiro são o maranhense Aloysio Azevedo, que a gente vai ver, porque ele já tem uma tendência mais naturalista, o carioca Machado de Assis e o agrense, né, Raul de Pompeia. Agrense, que ele nasceu em Angra dos Reis, né? E aí a gente vai falar, né, nessas obras vão se falar sobre a incoerência da classe dominante, né? Ao mesmo tempo que falava que mantinha o regime de escravidão, eles queriam, né, falavam sobre o pensamento liberal, né, de liberdade, de todos somos iguais, e que perdura um pouco até hoje, né, esse pensamento liberal, na realidade, se contrapõe com os preconceitos que até hoje são arraigados em toda a sociedade, né, no mundo inteiro, não só no Brasil. E aí vamos começar falando de Raul de Pompeia, né? Ele nasceu em Angra dos Reis em 1863, faleceu em 1895. Ele morreu jovem, né? Prematuramente. Então ele deixou poucas obras na vida dele. O romance mais aclamado dele é o Ateneu, né? Publicado em 1888. Foi escrito em primeira pessoa, fala sobre as memórias de um personagem chamado Sérgio, que recorda o período adolescente em que esteve no colégio interno, né? Que naquela época era comum as famílias que tinham mais condições, os filhos estudavam em internatos, né? Em colégios internos. Já adulto, o narrador personagem vê-se confuso e rebela-se pela incapacidade de modificar o passado ou de reagir de outra forma.
O universo opressor do colégio mostra a Sérgio uma infinidade de novas existências, desconhecidas de sua vivência doméstica. Cada personagem é um tipo social, uma caricatura, né, que Raul de Pompeia faz da sociedade. Desde o diretor, Aristarco, cujo interesse único é o lucro, né, que a escola dava, até Franco, o menino esquecido pelos pais, que não pagavam o colégio, fazendo com que sofresse perseguições de alunos mestres. Olha já o preconceito aí. As técnicas narrativas, né, de Pompeia aproximam a forma do texto da forma mesma da lembrança, esfumaçada, incerta, interrompida. Ao mesmo tempo que a linguagem também é muito expressiva, alguns críticos consideraram haver traços do impressionismo e do expressionismo nessa obra. Né? No entanto, talvez a grande novidade seja a presença da homoafetividade nas novas relações que a vida no colégio desdobra. Então ele já começava a falar de homoafetividade, né? No colégio interno, só para meninos. Essa temática aparece diversas vezes ao longo do romance, revelando uma prática socialmente ignorada e propositalmente encoberta, né? E das relações homossexuais entre rapazes em regime em internato. Outra curiosidade, né? Raul de Pompeia nunca se casou nem teve filhos, né? Ele se matou no escritório da casa que ele morava com a mãe dele, né? Outro trágico. Acho que a realidade é tão dura que sufoca, né? As pessoas. E aí vamos para um dos mais importantes escritores da nossa língua, né? Portuguesa, Machado de Assis, né? Ele é aclamado como o maior escritor brasileiro de todos os tempos, né? Joaquim Maria Machado de Assis. Nasceu em 1839, faleceu em 1908. Nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Então, ele demonstra, né, mostra com riqueza, né? Ele tem uma riqueza de técnicas narrativas e o retrato apurado da psique humana. Os romances dele têm muito esse cunho psicológico, né? Ele é autor de romances, de contos, de crônicas, de peças de teatro e textos de crítica literária e teatral, né? Ele escreveu peças também de teatro. Além de poesias, sua prosa realista, que lhe rendeu o posto de glória na literatura brasileira, passou a ser produzida a partir de 1870. Né? Em linguagem direta, mais elaborada, as obras machadianas conduzem à reflexão a partir de cenas do cotidiano. Não é a história que se apresenta como novidade, mas o modo de narrar. Geralmente os personagens e situações são banais, né? A maneira como Machado relata-os é que traz a novidade genial. Trata-se de um realismo que leva em consideração a condição psicológica das personagens, enquanto o modo como elas apreendem a realidade. Desse modo, a realidade, né, que é a matéria-prima da estética realista, ela não é feita apenas de fatos, mas de como as pessoas percebem esses fatos. Assim, a narrativa machadiana é repleta de interferências, fluxos de pensamentos, memórias, digressões de todos os tipos, o que aproxima a prosa da maneira como a mente de fato funciona, né? A nossa mente não é aquela coisa certinha, cronológica, né? Machado também é o dono de um humor peculiar e de uma ironia sutil, né? Vocês vão perceber isso em todas as obras dele, esse humor e essa ironia, né? Principalmente nessas obras consideradas já do período realista. Dando às situações críticas uma certa leveza, e faz uso frequente da metalinguagem, ou seja, ele refere-se à elaboração do livro no próprio livro, como a gente pode ver nesse exemplo, né, de Memórias Póstumas. Né? Ele fala assim, vim, mas não alonguemos este capítulo, às vezes esqueço-me a escrever, e a pena vai comendo papel com grande prejuízo meu, que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões, e nós não somos um público infólio. Então, quer dizer, ele fala dentro do capítulo, ele fala diretamente, ele tem essa linguagem de falar diretamente com o leitor e isso vai dando uma perspectiva diferente da época, né? Ele, né,
Ele é considerado o introdutor do realismo no Brasil com a publicação desse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi publicado em 1881. Então é a obra que marca o início do realismo, oficialmente o realismo no Brasil. Né? E nessa obra tem uma peculiaridade, porque ele dedica, no primeira parte do livro, ele já dedica, primeira página, né? Ele já dedica aos vermes que comeram a carne. Então ele já tem uma proposta que é de vanguarda, é bem à frente do tempo dele. É um defunto que narra a história, né? E não existe, ele narra a história de trás para frente, né? Ele começa falando pela morte, não pelo nascimento. E ele, o tempo todo ele fala isso. Brás Cubas é um personagem com várias picadas de ironia, né? E ele demonstra nessa obra vários conhecimentos dele, né? Ele faz citações bíblicas, ele faz citações da mitologia grega. Então, Machado era um homem brilhante, né? Muito à frente do tempo dele. Ele não teve uma educação formal, né? Ele não frequentou a escola até o final, ele não é formado em nenhuma faculdade, mas ele é um grande autodidata, né? Ele aprendeu línguas, dizem que com um padre, ajudou ele, mas ele sempre foi autodidata. Ele sofreu influência de Shakespeare, né? Do próprio Eça de Queiroz, a quem ele criticou com o romance do Primo Basílio, que ele disse que era um romance vazio, né? Que fala de não tem profundidade, né? O fato de Luísa trair o marido porque estava entediada não é uma razão. E em Brás Cubas ele fala isso, Brás Cubas nunca trabalhou, nem nunca se casou, né? Ele vivia de renda, a família tinha dinheiro. E aí, ao longo da obra, ele vai traçando esse perfil psicológico de Brás Cubas. Machado também escreveu uma obra que se você entrar no site do CNPq, é a obra mais teorizada, mais pesquisada, mais trabalhada, que é Dom Casmurro. A gente também vai ver depois um pouco de Dom Casmurro. Ele também teve uma fase. Dom Casmurro também já é uma obra de cunho, né? Dom Casmurro é um personagem machista, né? Que fala do patriarcado, né? Do homem como. Mas era o que acontecia naquela época, né? Ele é um homem da época dele, apesar de ter uma visão de vanguarda. Ele também, apesar de ele criticar muito o romantismo, ele teve uma fase com influência romântica, né? Algumas obras, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e E.H. Garcia, são obras consideradas, né, de influência romântica. Ele criticava o romantismo e nessas obras você vê realmente muitas características, mas tem sempre a personalidade de Machado, né? Com aquela pitadinha de humor e aquela pitadinha de ironia, né? Ele também foi o fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Né? Machado de Assis é um nome muito importante da nossa literatura, né? E é um homem que, se você pegar nas obras dele, você encontra dados atuais. Né? Ele tem O Alienista, é uma obra dele que foi publicada antes da reforma sanitária, né? do tratamento de deficientes mentais. Né? E ele já criticava a forma como os deficientes mentais eram tratados, né, nos manicômios. Então ele era um homem à frente do tempo dele. A gente fica por aqui, né? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre as obras de Machado. Beijos.